Que estamos aqui reunidos nessa casa de amor, de oração, fraternidade, né? Cada noite que nos encontramos, nos reunimos, né? Assim como Jesus se reunia com os apóstolos, né? Para falarmos sobre as instruções de Jesus. E hoje adentraremos no capítulo do Evangelho Buscai e Achareis, que traz como subtítulo: Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observai aos pássaros do céu, e não vos fadigueis pela posse do outro, que fazem parte deste mesmo capítulo. E hoje adentraremos sobre este tema de buscar e achareis, sobre o subtítulo Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, que nos traz e nos arremete no propósito do amor, do trabalho com amor, né? De forma do ID, de que devemos buscar, né? Esse trabalho digno de amor, de evolução, de empatia para com o próximo e automaticamente nos melhorarmos, nos evoluirmos, né? Devido aos propósitos e os desígnios divinos que nos é dado. E adentrando no primeiro item, vamos ver que Kardec nos traz, através dessa parábola de Jesus: pedi e se vos dará, buscai e achareis, a porta se vos abrirá, porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. Aquele que bata a porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que pede o pão? Ou se pedir um peixe, dá-lhe uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar as boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, o vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Esta mensagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 11. E aí, no segundo item, vamos ver sobre o ponto de vista terreno, né? Conforme Jesus e Kardec nos traz, de que buscais e achareis. É uma parábola que é semelhante a ajuda-te a ti mesmo, né? Sabemos que a proposta do Evangelho de Jesus está sempre disponível a gente na busca incessante, né? De podermos aprender, de podermos exemplificar, né? Aprender, no caso, junto também àqueles que são nossos semelhantes, que fazem parte do nosso ciclo, né? Levando a eles o propósito de Jesus e sua palavra. O que podemos entender por buscar e achareis? Né? Esta pergunta. Segundo os espíritos superiores, esta frase é semelhante à outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, que refere-se ao princípio da lei. E aproveitando, né, trazendo as referências de livros importantes, todos os livros que são importantes do meio do trabalho do espiritismo, né, do movimento espírita, trouxe uma parte da Agenda Cristã, que é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, que traz assim, na introdução desta obra, né, que Emmanuel se refere, né, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que nos informa saber as legiões de companheiros, né, encarnados, que procuram a espiritualidade amiga, não é verdade? E automaticamente vamos ver as diretrizes, né, dos caminhos superiores. E aí André Luiz traz: anseiam receber do plano espiritual sugestões diretas que os elevam às culminâncias da vitória fácil. Ou seja, quantas vezes vemos aí as pessoas se lamentando, né, do trabalho que está exausto, né,
às vezes botam empecilhos no trabalho que nos convida, né? A cada dia de nos melhorarmos, né? Automaticamente vamos evoluindo através de nossas faltas e o trabalho vai contribuindo bastante, assim também como devido às encarnações, né, que também passamos e que laboriosamente vamos adquirindo o conhecimento, não é? Adentrando, é como se ressurgisse, na verdade, a memória, reacendesse aquela chama, né, no qual em outras encarnações podemos também termos essa aplicação divina que nos é dado nesta oportunidade. E aí conclui Emmanuel que indivíduo algum fugirá da experiência, cuja função é ensinar e melhorar, né? Vamos ver aqui como o próprio Kardec fala nesse segundo item, de que o trabalho também faz parte da lei do progresso, né? Ele nos fala por quanto o progresso, que é o filho do trabalho, ele ainda nos traz essa observação aqui no item 2, visto que põe em ação as forças de inteligência. É como as nossas crianças, né, quando colocamos ela na escolinha, que passa ali pelo maternal e vai entrando na parte do jardim até chegar, passando ali pelos os primários, né, os ensinos primários, até chegar no ensino médio e superior. Assim também somos nós, né, que trabalhamos, né, incessantemente buscando a nossa melhora. Eu trago aqui essa instrução, essa parte essa imagem análoga, né, esse contexto, mostrando que devemos, assim como nascemos, engateamos, buscarmos crescermos, né? No caso, através desses exemplos do Cristo, que o Cristo nos traz. E aí fala aqui o próprio Kardec, já que entramos nessa parte da infância, na infância da humanidade, né? O homem só se aplica à inteligência à cata do alimento. Muitas vezes o trabalho, as pessoas acham que o trabalho laborioso é apenas, no caso, conseguir, né, o alimento, né, o pão material. E sabemos que não estamos aqui, né, de passar apenas só para curtir uma vida, como muitos acham, né, entre aspas. E estamos aqui para exemplificar, viver aquilo que Jesus tem exemplificado e trazido para nós através de suas instruções, né? O trabalho que nos é dado, nos é permitido para evoluirmos. Então, quando ele fala aqui sobre a cata do alimento, é de que não é só esse trabalho de conseguirmos o pão material, mas sim o trabalho que é espiritual, né? O alimento espiritual que devemos buscar incessantemente, seja numa leitura, seja através de um vídeo, estudos, como sabemos que aqui é a nossa casa, né? Temos estudos através do nosso irmão Soares, através da página virtual do Facebook, e automaticamente todo o movimento espírita, não é? E automaticamente vamos buscando e alimentando o nosso espírito, que também é essencial e principal, na verdade. E aí fala aqui: Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, ou seja, a inteligência racional, não é verdade? Sabemos que, como mostra o Livro dos Espíritos, sobre a nossa evolução do vegetal para o animal e, consequentemente, né, hoje estamos aqui como humanos para buscarmos e compartilharmos com os nossos companheiros, né, de jornada. Então, esse ensejo impele as pesquisas também, né? Quantas evoluções vemos aí essa vacina, quão foi importante, por exemplo, esse momento em que não saímos, né? Sabemos que ainda estamos nesse trâmite, mas a evolução da ciência, né? De espíritos que realmente traduzem através da sua inteligência, né? Os espíritos encarnados e até mesmo os desencarnados através da intuição. E aí aquelas pessoas, aqueles estudantes químicos, né, farmacêuticos, produzem essas medicações que trazem esse grande benefício para nós, para a nossa saúde. Pois também, como espírito, devemos também cuidar do nosso templo, né, que é o corpo. Através de quê?
cuidando utilizando máscaras, a vacina, como eu citei agora há pouco, e todo o distanciamento social, né? E aí, como fala aqui sobre a ciência, porquanto a ciência lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas e a inteligência se lhe engrandece a moral que lhe depura, não é verdade? E aqui fala, as necessidades do corpo sucedem às do espírito, do alimento material. Precisa ele do alimento espiritual, que é assim que o homem passa da selvageria, não é verdade? Através dos conhecimentos, né? O trabalho incessante e a busca de evoluirmos. Às vezes nos deparamos, como já houve momentos difíceis, assim como na cidade de Garanhuns, de que algumas pessoas, né, canibais, que passaram a cometer crimes e aí utilizaram-se da ignorância, não é verdade? Ceifando a vida de pessoas que estavam ali naquela cidade para bens materiais, né? Pensando mais em si próprio e devido também à ignorância, né? Por isso que Kardec fala aqui sobre a selvageria, não é? E fala, mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo. Em grande número deles o progresso de cada um realiza individualmente no curso da vida. Ou seja, sabemos que podemos ajudar coletivamente na evolução de cada irmão, assim como também devemos nos ajudar, não é? Como diz a própria parábola, de que buscais e acharei, né? Bater a porta e abrirá. Então, a busca incessante deve partir de nós mesmos, e assim iremos incentivar também aqueles que fazem parte ali ao nosso redor. E no terceiro item fala sobre, se Deus houvesse isentado o trabalho do corpo do homem, seus membros seriam atrofiados, né? Então, se pararmos para refletir o porquê, né, Deus nos permite, né, o trabalho, né? Muitas vezes as pessoas colocam em si o sofrimento, né, a incessante busca de suas lutas diárias, mas devemos saber que por algum motivo, alguma causa, nos é colocado de pé, né, perante a essas lutas diárias, seja no trabalho espiritual como também no trabalho carnal, não é? Trabalho que exercemos no dia a dia, né? Seja ele como profissão, como também no trabalho através do movimento espírita, não é verdade? E aí, por isso que lhe fez o trabalho uma necessidade, né? E disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Quando ele fala produzir, é produzirmos acerca do bem, não é? A tarefa que nos é dada, ideias, né? Compartilharmos boas ideias com os nossos amigos, sejam eles aqueles que fazem parte do nosso vínculo diário, como também através de páginas de internet, compartilharmos mensagens boas, levar essas pessoas que talvez não tenham a acessibilidade, não é? Como a gente teve essa facilidade de chegarmos até o conhecimento da doutrina de Jesus. E aí eu trouxe aqui um trecho do capítulo de uma revista espírita do ano de 1866, né, propriamente no mês de junho, que fala sobre o trabalho, né? Esse capítulo foi traduzido da revista espírita do italiano para o português e fala assim: a medida do trabalho imposto a cada espírito é a certeza de ter realizado rigorosamente a missão que lhe foi confiada. Cada um tem sua missão a cumprir. Nesta mesma escala, nesta grande escala, aquela também obterá uma escala menor. Entretanto, e relativamente, as obrigações são todas iguais e Deus vos pedirá conta. Olha aí, questão de que sabemos que iremos prestar conta, né? Que há realmente
esse débito de estarmos sempre buscando a nossa evolução incessantemente, né? Buscarmos cada vez mais, através das instruções de Jesus, ajudar, né, ao próximo, ajudar a nós mesmos, como diz no início do capítulo: ajuda-te e o céu te ajudará. Espíritos é a voz que me dirijo. Preparamos o vosso campo, agora age de maneira que todos necessitam, para que possam fluir largamente. Lembrai-vos todas as inimizades, tratando-as como devem, para que possam desaparecer diante de vossos deveres e que possamos instruir os ignorantes, assistir os fracos e ter compaixão para com os aflitos, não é? E fala aqui, essas virtudes devem crescer constantemente e abundantemente no vosso campo e implantados em vossos irmãos. Recolhemos ampla colheita e sereis abençoados por Deus. Trazido por Santo Agostinho, né, que se pronunciou através da Revista Espírita, né, daquele ano de 1866. E aí vamos ver no capítulo 3, dando continuidade propriamente no Livro dos Espíritos, na questão 674, quando fala sobre a necessidade do trabalho. Mais uma vez os Espíritos, né, trazendo através das perguntas de Kardec, né, a necessidade do trabalho, né, a importância do trabalho. E aí trazem como respostas: o trabalho é a lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhos a mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Aí já na 675, consequentemente, ele pergunta: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais, que foi onde eu frisei, né, anteriormente, sobre o trabalho que devemos para manter o pão material, né, os nossos bens, mas que não deixemos o pão principal, o trabalho principal, que é do alimento espiritual. E aí ele vai trazer como resposta: não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação é útil, pois se trata de um trabalho. E aí ele traz mais uma questão, mais uma pergunta: são atos que nos conduzirá até uma porta, e que porta é essa, e onde ela nos conduzirá? Então a gente sabe que essa busca, né, essa porta que fala no início do Evangelho, deste capítulo, ele fala de que devemos bater a porta, né? Devemos buscar, e a porta se abrirá. Então, que porta será essa, né? E dando continuidade, vamos ver que aqui ele nos traz: cada um, há uma mensagem de Emmanuel, né, do livro Pão Nosso, vou citar aqui agora, que ela fala do capítulo 109, que traz como referência, né, sobre os 3 imperativos, que também é associável a este tema de que pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. E aí vamos ver através da mediunidade de Franciscano Xavier as instruções de que ele trouxe através do Espírito Emmanuel, né, adentrando ainda neste mesmo tema. Pedi e buscai, batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial, no emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre. É imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação. Vamos ver aí que ele fala sobre o caminho, né, da libertação, seguindo esse trabalho, né? Muita gente às vezes
deixa do trabalho porque ainda não se sentem libertos, né? E muitas vezes até pela ignorância, não é? Ainda não se libertaram, ainda não tiveram a sensibilidade, né? Como diz, a essa porta que devemos bater e automaticamente ela se abrirá, mas somente com a nossa busca, né? Com o nosso ID de exemplificação através das atividades do bem, né? Para nós mesmos e também para com o nosso próximo, esse trabalho que nos compete. E aí continua: logo após é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo faz repleto de solicitações inferiores, pois sabemos que diante de tanta inferioridade, né, às vezes espíritos, né, que realmente vêm para evoluir e às vezes diante das oportunidades se deixam passar, né, não se deixam conduzir pelos desígnios do bem, né, os desígnios de Jesus, e aí acaba ficando para trás sem conseguir evoluir, né, mantendo ainda a necessidade de vir em outras encarnações ou então de momentos oportunos para que tenha contato com o trabalho de que é chamado, né, que somos chamados. E aí, dando continuidade, ele fala sobre algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das passagens mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Então sabemos, como mostra aqui, de que é chegada a hora, né, para todos nós, o momento certo de bater a porta, para que se abra, né, os caminhos através dos desígnios do bem, para que possamos, através dessa busca incessante das atividades, né, laboriosas, do trabalho do bem, de fazermos a caridade, prestarmos o amor para com o próximo, né, levarmos a palavra do Cristo, trabalhar em favor daqueles que necessitam, né, que necessitam desse amparo, né, agindo através também da espiritualidade amiga que nos conduzem, que nos instrui, né, até levar o caminho dessas pessoas. E aí, Emmanuel, bem abaixo, ele traz um resumo de que fala: peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitiva. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos fiéis instrumentos da divina vontade. Mais uma vez, Emmanuel trazendo aqui o alerta de que somos instrumentos divinos, de que o trabalho que nos chama em favor do bem é incessante, né? Devemos sempre buscar estar levando as palavras de Jesus e os exemplos através de um trabalho, né, a todos, né? De acordo com, sabemos que muitas pessoas buscam incessantemente, mas às vezes, alguns momentos acabam, né, caindo, e sabemos que não devemos deixarmos, né, cair, né, perante a fé, né, deve ser inabalável, como fala Jesus em Filipenses, né, tudo podemos naquele que nos fortalece, não é verdade? E continuando, Emmanuel fala: pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Então, aqui ao final desse resumo que Emmanuel traz, fala sobre essa trilogia de Jesus: pedi, buscai e batei, né? E em seguida vemos, né, da questão da porta, né, que se abrirá,
que chega por fim, de que devemos, na busca, né, não só pedir. Muitas vezes vemos nós, né, pedimos e deixamos de fazer também a nossa parte. Sabemos que temos que fazer a nossa parte, a busca incessante, né? A espiritualidade está aí para nos conduzir, né, nos orientar, e pedimos a orientação sempre, mas que devemos nos erguer, né? Devemos caminhar com os nossos pés, e a espiritualidade e Jesus nos conduzirá, né, no caminho do bem e o caminho que nos compete. E dando continuidade, vamos ver então, quando seleciona o desejo, né, esse ensejo de vida, na verdade, de que ele vem, precisamos dessa equação, né, que faz todo sentido pedir, né, e que é o desejo do movimento de quando nós buscamos, na verdade. Então buscar, né, nos traz, é sinônimo do nosso esforço, né, de caminharmos, de tentarmos procurar, na verdade, nosso esforço diário ao bem, né, todo esse envoltório do trabalho, de que Jesus nos exemplifica, de que Ele nos traz a questão através do seu Evangelho, para que possamos cada vez mais contribuir na nossa evolução, na evolução do nosso próximo. E quando fala sobre, como fala a música, uma música espírita, que eu vi na TV Mundial do Evangelho, que faz parte de uma página no YouTube, que traz como título "É Preciso", que fala assim: todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar, né? Fica essa dica desta música, que traz tanto alento, né, ao nosso espírito, à nossa alma. E Joana de Ângeles, dando continuidade, ela nos traz uma observação em razão do trabalho que ela faz. Ela nos diz, através do livro de Divaldo, Vida Feliz: considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz peso negativo. Mais uma vez, né, Joana de Ângeles agora nos trazendo a referência de que devemos buscar, né, o trabalho, continuarmos nesse trabalho. Muitas vezes a gente deixa de participar de uma atividade e que é tão importante, né? Podemos citar atividades como a campanha do quilo, né, por exemplo, que eu acredito que ainda não retornou, né, minha irmã Silvana? Mas assim, a campanha do quilo, sabemos a importância que é, né? É um trabalho divino em que devemos buscar, né, trabalhar, um trabalho de amor, ao próximo também, de que iremos recolher alimentos, né, para ajudar aqueles necessitados, né, que adentram a nossa casa. E aí fala: o homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz o peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Então, vemos que Joana de Ângeles, nesse comentário dessa mensagem do livro Vida Feliz, por Divaldo Franco, psicografado, ela fala de que o trabalho é vida, né? E de que, se temos, no caso, esse ar, né, essa encarnação, devemos continuar nesse trabalho incessante que nos compete, de que somos convidados diariamente, não é? Muitas vezes o trabalho é imposto e nós até não aceitamos, não é? Mas que devemos, sempre dentro das nossas possibilidades também, mas devemos buscar sempre exercer essa função de ajudar o outro, né? Podemos, através desse trabalho tão importante, vemos que Jesus, né, em nenhum momento
deixou de trazer exemplos, né, do trabalho através do seu evangelho, né, os exemplos que ele trouxe aos apóstolos, assim como aquele povoado, né, de sua época, né, da época de que o Cristo estava aqui na terra, encarnado, e que trouxe grandes exemplificações através do trabalho digno e divino, não é verdade? E aí, trazendo aqui, através, já que falamos sobre esses desafios e soluções, nada melhor do que compartilhar também uma mensagem através do livro de Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções, de que também fala sobre esse tema tão importante do trabalho, né, da busca, né, quando fala sobre buscar e achareis, né, também a exemplificação de um trabalho com amor, de que podemos levar, né, e também viver este trabalho. E aí ele fala, aqui Joana de Ângeles traz: no período do pensamento primário, tudo é feito mediante automatismo dos instintos, perseverando dos fenômenos inevitáveis da vida biológica, de modo a poder desenvolver as faculdades do discernimento. Quando fala do discernimento, né, deixarmos de engatear e começarmos a andar, né, nos trabalhos que nos é posto da seara do bem, né, que Deus e Jesus nos permite através do seu evangelho. E aí fala sobre essa força divina, né, suavizando a própria falha do esforço, né, que canta as expectativas das glórias futuras, né, trazendo aqui de que o trabalho, né, esse trabalho que nos é posto de exemplificação, os nossos esforços diários desse trabalho incessante de levarmos a palavra do Cristo e os exemplos, né, de que teremos, né, esse retorno, assim como vemos o trabalho de André Luiz no mundo espiritual, né, no plano espiritual, seu trabalho incessante, assim como vemos nas obras de André Luiz no mundo espiritual. E aí ela fala sobre a saga da evolução, que é muito longa, né, e às vezes dolorosa, né. É um trabalho que possui sulcos profundos, que em outras fases sobre estímulos inesperados, até de sofrimentos. Muitas vezes vemos como em Memórias de um Suicida, né, Memórias dos Suicidas, de que trazem, Ivone nos traz os trabalhos, né, acerca do plano espiritual, né, aqueles espíritos sofredores, né, e aqueles espíritos evoluídos que os auxiliam ali naquele momento que eles precisam, né, o momento que são atormentados, né, por espíritos inferiores. E devemos manter, né, o foco no bem, né, nesse trabalho que nos traz tanta paz, né, tanto amor nos enche, tanto o Espírito, né, que nos faz levar a mensagem de Jesus, os exemplos, né, da prática, né, em si, como também as suas mensagens através de suas próprias práticas. E aí vemos que ela fala aqui: a dor que hoje comprime é karmatela, que estimula para que saia da situação que propicia esse desagradável momento de perturbação. Nessa parte aqui desse trecho, Joana finaliza sobre essa desagradável perturbação que a gente vê, como citei no livro de Memórias de um Suicida, né? Espíritos que não se entregaram em favor do bem e aí continuam mesmo no plano espiritual, propriamente dito, no Vale dos Suicidas, né? Continuam atormentados e não desencadearam ainda essas instruções dos espíritos benfeitores que estão ali muitas vezes para auxiliar, e eles mesmos não se permitem, não é? Como disse anteriormente lá no livro do Evangelho, neste capítulo que eu trouxe, buscar e achareis. E muitas vezes eles não buscam, não é? Para que possam achar a porta
conforme Jesus nos instrui. Gratidão, meus irmãos, por essa grande oportunidade de estarmos aqui, né, compartilhando através da palavra de Jesus, né, nesse trabalho tão importante, e que possamos cada vez mais, né, nos instruir e levar as instruções também para aqueles que fazem parte do nosso ciclo, que possamos cada vez mais refletirmos em favor do bem, né? Sermos, como diz Joana de Ângeles, sermos ferramenta de Jesus na vida do nosso próximo. Que Jesus vos abençoe, que assim seja.